Pouca gente percebeu, mas um dos acontecimentos mais importantes da geopolítica mundial nas últimas horas passou praticamente despercebido no Brasil. Enquanto boa parte da imprensa concentrava a atenção em outros assuntos, uma sequência de decisões envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os Estados Unidos e a China começou a movimentar os bastidores internacionais e levantou uma discussão que pode influenciar o equilíbrio de forças entre as maiores economias do planeta. Tudo começou quando o governo do presidente Donald Trump decidiu enviar ao Brasil 2 integrantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Riley Barnes e Samuel Sampson, ambos ligados à área de democracia e direitos humanos. Oficialmente, a visita teria como objetivo discutir temas como liberdade de expressão, liberdade religiosa e integridade eleitoral. Porém, segundo informações divulgadas por diferentes veículos e analisadas por autoridades brasileiras, existia a percepção de que a missão poderia envolver questionamentos sobre a segurança das urnas eletrônicas brasileiras às vésperas do processo eleitoral. Nos bastidores de Brasília, a avaliação foi de que essa movimentação poderia ser interpretada como uma tentativa de interferência em um tema considerado exclusivamente interno do Brasil. O Itamaraty analisou o episódio com cautela e, segundo relatos, entendeu que a visita poderia abrir espaço para questionamentos semelhantes aos que já haviam sido feitos anteriormente por integrantes da oposição, entre eles o senador Flávio Bolsonaro, que em diversas ocasiões voltou a levantar dúvidas sobre o sistema eletrônico de votação. Foi então que aconteceu uma decisão considerada incomum na diplomacia internacional. O governo brasileiro optou por negar os vistos aos 2 representantes americanos. A decisão repercutiu imediatamente em Washington. O Departamento de Estado dos Estados Unidos reagiu classificando como infundadas as interpretações de que haveria qualquer intenção de interferência no processo eleitoral brasileiro. Ainda assim, o gesto brasileiro foi entendido como uma demonstração clara de que Brasília não pretendia aceitar qualquer iniciativa que pudesse ser interpretada como pressão externa sobre suas instituições. Mas o episódio não terminou aí. Poucas horas depois da negativa brasileira, surgiu uma reação internacional que chamou ainda mais atenção. O governo da China publicou uma manifestação oficial afirmando que respeita integralmente a soberania brasileira e rejeita qualquer tipo de interferência externa em assuntos internos do país. A declaração ganhou enorme repercussão porque veio justamente em um momento de crescente disputa estratégica entre Pequim e Washington. Na prática, muitos analistas interpretaram o posicionamento chinês como um apoio público ao Brasil em meio ao atrito diplomático com os Estados Unidos. E esse foi apenas o primeiro movimento, porque logo depois aconteceu algo ainda mais relevante. O presidente Xi Jinping entrou em contato diretamente com Lula em uma conversa que, segundo comunicados oficiais, durou mais de 1 hora. Embora encontros entre chefes de Estado sejam relativamente comuns, o momento em que essa ligação ocorreu despertou enorme interesse entre especialistas em relações internacionais. A pauta não ficou restrita à diplomacia. Os 2 presidentes discutiram temas considerados estratégicos para o futuro da economia mundial. Entre eles estavam investimentos em energia, inteligência artificial, minerais estratégicos, desenvolvimento tecnológico e cooperação econômica. À primeira vista, essas expressões podem parecer apenas termos técnicos, mas elas escondem um dos assuntos mais disputados atualmente pelas grandes potências. O Brasil possui algumas das maiores reservas mundiais de minerais considerados essenciais para a fabricação de baterias, equipamentos eletrônicos, veículos elétricos, satélites, sistemas militares e tecnologias ligadas à inteligência artificial. Entre esses recursos estão o lítio, o grafite, o nióbio
e diversos elementos conhecidos como terras raras. O problema é que, historicamente, grande parte desse material é exportada praticamente sem processamento industrial, fazendo com que a etapa de maior valor agregado aconteça em outros países. Foi justamente nesse ponto que surgiu uma proposta considerada estratégica. Segundo informações divulgadas pelos dois governos, a ideia discutida entre Lula e Xi Jinping não seria apenas ampliar o comércio de matérias-primas. O objetivo seria aprofundar a cooperação tecnológica para permitir que parte do beneficiamento desses minerais pudesse ocorrer em território brasileiro. Caso iniciativas desse tipo avancem, o Brasil poderia ampliar sua capacidade industrial em setores de alta tecnologia, enquanto a China garantiria acesso de longo prazo a matérias-primas consideradas fundamentais para sua indústria. Essa possibilidade passou a ser observada com atenção, porque acontece justamente em um momento de forte disputa tecnológica entre chineses e americanos. E esse cenário ainda ficaria muito mais complexo nas horas seguintes. Porque enquanto Brasília articulava novas parcerias internacionais, outro importante líder mundial desembarcava no Brasil, trazendo propostas que também envolvem tecnologia, semicondutores, inteligência artificial e investimentos bilionários. E é exatamente aí que essa história começa a ganhar uma dimensão que poucos imaginavam. A conversa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Xi Jinping ainda repercutia nos bastidores quando outro movimento importante começou a redesenhar o cenário internacional. Quase ao mesmo tempo em que Brasil e China reforçavam sua aproximação, Brasília recebeu a visita oficial do presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, em uma agenda que foi muito além da diplomacia tradicional. A chegada do líder sul-coreano chamou atenção porque ocorreu justamente em um momento de reorganização das alianças econômicas globais. Mas antes de entender a importância dessa visita, vale conhecer quem é Lee Jae-myung. Sua trajetória é frequentemente comparada à de Lula. Antes de entrar para a política, trabalhou ainda muito jovem em fábricas. Enfrentou dificuldades financeiras e sofreu um grave acidente de trabalho que marcou sua vida. Anos depois tornou-se advogado, ingressou na política e acabou eleito presidente da Coreia do Sul. Em diferentes ocasiões, Lee demonstrou publicamente admiração pela trajetória do presidente brasileiro. Durante um encontro anterior entre os dois líderes, chegou inclusive a dedicar uma mensagem pessoal a Lula, reforçando a relação de respeito construída entre ambos. Essa proximidade política acabou abrindo espaço para negociações consideradas estratégicas. Durante a visita oficial, Brasil e Coreia do Sul anunciaram o avanço de conversas, envolvendo diversos setores considerados fundamentais para a economia das próximas décadas. Entre eles estão a fabricação de semicondutores, inteligência artificial, baterias para veículos elétricos, construção naval, descarbonização industrial e exploração de minerais estratégicos. Pode parecer apenas mais uma lista de acordos internacionais. Mas, na prática, estamos falando justamente das áreas que hoje concentram a disputa tecnológica entre as maiores economias do planeta. A Coreia do Sul abriga algumas das empresas mais avançadas do mundo na produção de chips e equipamentos eletrônicos. Ao mesmo tempo, depende da importação de minerais raros para manter funcionando boa parte dessa indústria. E é exatamente aí que o Brasil passa a ocupar uma posição privilegiada. O território brasileiro reúne enormes reservas de minerais críticos utilizados na fabricação desses componentes. A proposta apresentada durante as negociações busca criar uma relação considerada vantajosa para ambos os lados. Empresas sul-coreanas ampliariam seus investimentos no Brasil, participariam do desenvolvimento industrial e garantiriam acesso aos minerais necessários para suas cadeias produtivas. Em troca,
Parte da tecnologia utilizada nesses processos poderia ser incorporada à indústria brasileira, estimulando geração de empregos especializados e agregando maior valor à produção nacional. Além disso, outro tema importante voltou à mesa. Os dois governos reafirmaram o interesse em acelerar as negociações de um acordo comercial entre a Coreia do Sul e o Mercosul. Caso esse processo avance, novas oportunidades podem surgir para exportadores brasileiros em diferentes setores da economia. Tudo isso ocorreu poucas horas depois do contato entre Lula e Xi Jinping. Ou seja, em menos de um dia, o Brasil havia fortalecido sua interlocução com duas importantes economias asiáticas. E enquanto essas articulações avançavam em Brasília, outro acontecimento começava a provocar forte reação nos mercados financeiros internacionais. Desta vez, o epicentro estava na China. Uma empresa estatal chinesa anunciou avanços importantes na fabricação de máquinas utilizadas para produzir semicondutores de última geração. Para muita gente, essa notícia passou despercebida, mas especialistas do setor tecnológico entenderam imediatamente o tamanho da novidade. Nos últimos anos, os Estados Unidos adotaram uma série de restrições para dificultar o acesso chinês às tecnologias mais avançadas de fabricação de chips. Além de limitar exportações, Washington também pressionou países aliados para restringirem o fornecimento de equipamentos considerados estratégicos. O objetivo era reduzir o ritmo de crescimento tecnológico da China. Entretanto, segundo os anúncios divulgados por empresas chinesas, parte desse esforço acabou produzindo um efeito diferente do esperado. Em vez de depender permanentemente da tecnologia estrangeira, a China acelerou investimentos internos para desenvolver seus próprios equipamentos. O comunicado divulgado recentemente informou que uma nova geração dessas máquinas já estaria entrando em fase de produção. Segundo os dados apresentados pela própria empresa, os equipamentos seriam capazes de fabricar chips avançados com desempenho próximo ao das tecnologias mais modernas atualmente disponíveis no mercado internacional. A notícia foi suficiente para provocar forte movimentação entre investidores. Analistas começaram imediatamente a revisar projeções para empresas americanas do setor de semicondutores. O receio era simples. Se a China realmente conquistar independência tecnológica na fabricação desses componentes, parte significativa do mercado global poderá sofrer mudanças profundas nos próximos anos. E foi exatamente isso que começou a aparecer nas bolsas de valores. Grandes empresas ligadas ao setor de tecnologia registraram quedas expressivas em suas ações, reduzindo centenas de bilhões de dólares em valor de mercado em poucas horas. Para muitos economistas, o episódio serviu como um alerta de que a disputa tecnológica entre Estados Unidos e China entrou em uma nova fase. E o Brasil, com seus recursos minerais e sua posição estratégica, pode acabar ocupando um papel muito mais importante do que muita gente imaginava. Mas a história não termina aí, porque existe uma teoria bastante conhecida entre especialistas em relações internacionais que ajuda a explicar por que essa disputa entre Washington e Pequim se tornou tão intensa. E entender essa teoria pode esclarecer por que tantos países estão sendo disputados pelas duas maiores potências do planeta. Enquanto os mercados financeiros ainda tentavam absorver os anúncios vindos da China, especialistas em geopolítica passaram a discutir um conceito que ajuda a explicar por que essa disputa entre as grandes potências ficou tão intensa nos últimos anos. Essa teoria é conhecida internacionalmente como armadilha de Tucídides. O conceito foi popularizado pelo cientista político Graham Allison, professor da Universidade de Harvard, ao estudar diferentes momentos da história em que uma potência emergente começou a desafiar outra que já ocupava a posição de liderança mundial. Segundo os estudos apresentados por Allison,
Em boa parte desses casos históricos, a disputa acabou evoluindo para conflitos de grandes proporções. Foi justamente essa teoria que voltou ao centro dos debates depois do fortalecimento das relações entre Brasil, China e Coreia do Sul. Isso porque muitos analistas entendem que a atual rivalidade entre Estados Unidos e China vai muito além da economia. Ela envolve tecnologia, influência diplomática, cadeias industriais, inteligência artificial, minerais estratégicos e o controle das próximas grandes inovações do planeta. Nos últimos anos, Xi Jinping já afirmou diversas vezes que deseja evitar uma escalada de confrontos entre as duas maiores economias do mundo. Ao mesmo tempo, Pequim busca ampliar sua presença econômica em diferentes regiões, fortalecendo acordos comerciais e investimentos com países considerados estratégicos. É justamente nesse contexto que o Brasil ganha importância. Além de possuir uma das maiores economias do Hemisfério Sul, o país reúne reservas expressivas de minerais considerados indispensáveis para a indústria de alta tecnologia. Lítio, grafite, terras raras e nióbio estão entre os recursos mais disputados atualmente pelas grandes potências. Esses minerais são utilizados na fabricação de baterias, equipamentos eletrônicos, veículos elétricos, turbinas, sistemas militares, computadores de alto desempenho e também em tecnologias ligadas à inteligência artificial. Por isso, especialistas afirmam que a disputa internacional deixou de acontecer apenas em torno do petróleo. Hoje, boa parte dela gira em torno da capacidade de produzir tecnologia. E quem controlar essas cadeias produtivas poderá exercer enorme influência econômica nas próximas décadas. Foi exatamente por essa razão que a aproximação entre Lula e Xi Jinping despertou tanta atenção. Segundo comunicados oficiais divulgados pelos dois governos, existe interesse em ampliar projetos conjuntos, ligados à industrialização, inovação tecnológica e desenvolvimento de cadeias produtivas mais sofisticadas. A ideia discutida entre os dois países não se limita apenas ao aumento das exportações brasileiras. O objetivo é estimular investimentos capazes de agregar valor dentro do próprio território nacional. Na prática, isso significa ampliar etapas industriais que atualmente acontecem em outros países. É justamente esse ponto que muitos economistas consideram decisivo. Historicamente, o Brasil exporta grandes volumes de matérias-primas e importa produtos industrializados com maior valor agregado. Esse modelo gera receitas importantes para diversos setores, mas também limita o desenvolvimento de segmentos tecnológicos mais avançados. Caso novos investimentos realmente avancem, parte dessas etapas poderá ocorrer em território brasileiro, ampliando oportunidades para profissionais especializados, centros de pesquisa e empresas nacionais. Ao mesmo tempo, a China garantiria acesso de longo prazo a recursos considerados estratégicos para sua própria indústria. Essa lógica ajuda a explicar por que os acordos discutidos recentemente despertaram tanto interesse internacional. Mas existe outro detalhe que aumentou ainda mais a preocupação entre investidores americanos. Enquanto Washington buscava restringir o avanço tecnológico chinês por meio de sanções comerciais e limitações à exportação de equipamentos, empresas chinesas passaram a investir fortemente no desenvolvimento de soluções próprias. Os resultados começaram a aparecer. Além dos novos equipamentos para a fabricação de semicondutores, empresas chinesas também anunciaram avanços importantes no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial de código aberto, capazes de competir com tecnologias produzidas nos Estados Unidos. Essas novidades alteraram rapidamente a percepção dos mercados. Investidores passaram a avaliar que empresas americanas poderão enfrentar concorrência muito maior nos próximos anos. Essa mudança de expectativa
provocou fortes oscilações nas bolsas internacionais. Diversas gigantes do setor de tecnologia registraram perdas expressivas de valor de mercado em poucas horas. Em alguns levantamentos publicados por analistas financeiros, a soma dessas desvalorizações ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão, considerando diferentes empresas do setor tecnológico. Naturalmente, oscilações desse tipo fazem parte do funcionamento normal das bolsas de valores e podem variar conforme o comportamento do mercado. Ainda assim, o episódio chamou atenção porque refletiu uma mudança importante na percepção dos investidores sobre o futuro da disputa tecnológica global. E enquanto isso acontecia em Nova York, outro movimento seguia avançando silenciosamente em Brasília. O governo brasileiro ampliava conversas com diferentes parceiros internacionais, buscando diversificar mercados, fortalecer investimentos e reduzir a dependência de um número limitado de compradores. É justamente essa estratégia que começa a redefinir o posicionamento do Brasil no cenário internacional. E é sobre esse novo desenho geopolítico e suas possíveis consequências para o futuro da economia brasileira que vamos falar no próximo bloco. À medida que essas negociações internacionais avançam, começa a surgir uma pergunta que divide economistas, empresários e especialistas em relações internacionais. O Brasil está apenas ampliando seus parceiros comerciais? Ou está iniciando uma mudança muito mais profunda na sua posição dentro da economia mundial? Essa discussão ganhou força porque, nas últimas semanas, o governo brasileiro acelerou conversas simultâneas com diferentes blocos econômicos. Além do fortalecimento das relações com a China e da aproximação com a Coreia do Sul, seguem em andamento negociações envolvendo países do Sudeste Asiático, o Mercosul e também o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Na avaliação de diversos analistas, essa estratégia busca reduzir a concentração das exportações brasileiras em poucos mercados, ampliando oportunidades para empresas nacionais. Quanto maior a quantidade de parceiros comerciais, menor tende a ser a dependência de apenas uma economia. Essa lógica não é nova. Ela vem sendo utilizada por diferentes países que procuram aumentar sua margem de negociação no cenário internacional. Foi exatamente essa linha que passou a orientar boa parte da política externa brasileira nos últimos meses. Enquanto isso, outro tema começou a chamar atenção: a industrialização. Durante décadas, uma das principais críticas feitas ao modelo econômico brasileiro foi a dependência da exportação de produtos primários: soja, minério de ferro, petróleo bruto, carne e outras commodities, representam uma parcela significativa das vendas brasileiras ao exterior. São setores extremamente importantes para a economia nacional. Mas muitos especialistas defendem que o país precisa ampliar sua participação justamente nas etapas industriais de maior valor agregado. É nesse ponto que entram os chamados minerais críticos. Caso o Brasil consiga desenvolver toda a cadeia produtiva desses materiais, deixando de exportar apenas a matéria-prima e passando também a produzir componentes industriais, parte da riqueza gerada poderá permanecer no próprio país. Isso significa mais investimento, mais pesquisa, mais inovação, mais empregos especializados e maior capacidade tecnológica. Foi exatamente essa possibilidade que apareceu nas conversas entre Lula, Xi Jinping e também nas reuniões com autoridades da Coreia do Sul. Segundo informações divulgadas oficialmente pelos governos envolvidos, existe interesse em ampliar investimentos conjuntos justamente nessas áreas. Naturalmente, projetos dessa dimensão exigem planejamento, financiamento, infraestrutura e acordos de longo prazo. Nada acontece da noite para o dia. Mesmo assim, os anúncios chamaram atenção porque indicam uma direção estratégica bastante clara.
Ao mesmo tempo em que o Brasil amplia seu diálogo com países asiáticos, continua mantendo relações comerciais importantes com Estados Unidos, União Europeia e diversos outros parceiros. Isso demonstra que a política externa brasileira busca preservar diferentes canais de negociação ao mesmo tempo. Mas existe outro aspecto que ajuda a entender por que tudo isso ganhou tanta repercussão. A disputa internacional deixou de acontecer apenas no campo militar. Hoje ela também acontece através da tecnologia. Quem liderar a produção de chips? Quem dominar a inteligência artificial? Quem controlar os minerais estratégicos? Quem possuir as cadeias industriais mais modernas? Tudo isso influencia diretamente o equilíbrio econômico mundial. É exatamente por essa razão que qualquer anúncio envolvendo semicondutores, baterias, inteligência artificial ou minerais críticos passa imediatamente a movimentar bolsas de valores, grandes empresas e governos. Os mercados financeiros acompanham cada detalhe. Grandes investidores fazem projeções. Empresas recalculam riscos. Governos reavaliam suas estratégias. E foi justamente esse conjunto de fatores que levou tantas companhias do setor tecnológico a sofrerem fortes oscilações após os anúncios vindos da China. Enquanto isso, no Brasil, o debate político também ganhou intensidade. Setores ligados ao governo defendem que ampliar parcerias internacionais fortalece a soberania econômica do país. Já críticos argumentam que o Brasil deve manter cautela para evitar dependência excessiva de qualquer grande potência. Esse debate está longe de terminar e provavelmente continuará presente durante os próximos anos, porque não estamos falando apenas de comércio exterior. Estamos falando da posição que o Brasil pretende ocupar em um mundo cada vez mais multipolar. Um cenário onde diferentes centros econômicos disputam influência ao mesmo tempo. China, Estados Unidos, União Europeia, Índia, Coreia do Sul e outras economias emergentes. Cada uma buscando ampliar sua presença global. Nesse contexto, o Brasil possui uma vantagem que poucos países conseguem reunir: grande mercado consumidor, extensa base industrial, agronegócio competitivo, reservas minerais estratégicas, capacidade energética e posição geográfica privilegiada. A grande questão passa a ser como transformar esse potencial em crescimento sustentável nas próximas décadas. É exatamente aí que entram as decisões tomadas hoje, porque muitos dos investimentos anunciados agora poderão produzir resultados apenas daqui a 5, 10 ou 15 anos. Ou seja, o impacto dessas escolhas ultrapassa um único mandato presidencial. Elas podem influenciar toda uma geração. E isso ajuda a explicar por que tantos governos, empresas e investidores acompanham cada movimento feito pelo Brasil nesse momento. Mas existe uma pergunta que continua no centro de toda essa discussão. Será que essa nova estratégia realmente conseguirá mudar o papel do Brasil na economia mundial? Ou tudo isso enfrentará obstáculos suficientes para impedir uma transformação mais profunda? É justamente essa reflexão que reúne todos os acontecimentos apresentados até aqui. E no último bloco, vamos conectar todas essas peças para entender por que essa disputa internacional pode representar um dos momentos mais importantes da geopolítica das últimas décadas. Depois de analisar todos esses acontecimentos, fica mais fácil compreender por que tantos especialistas afirmam que o mundo está entrando em uma nova fase da geopolítica internacional. Durante muitos anos, o centro das grandes disputas esteve concentrado principalmente no poder militar e na capacidade financeira das maiores economias. Hoje, o cenário é muito mais complexo. A corrida acontece também pela tecnologia, pela inteligência artificial, pelos semicondutores, pelos minerais estratégicos, pelas cadeias produtivas,
e principalmente pela capacidade de formar alianças duradouras. É exatamente nesse contexto que o Brasil passa a ocupar uma posição cada vez mais observada pelas grandes potências. O país reúne recursos naturais considerados essenciais para a indústria do futuro. Possui uma das maiores reservas de minerais críticos do planeta. É uma potência agrícola. Tem uma das maiores matrizes energéticas renováveis do mundo. E continua sendo uma das 10 maiores economias globais. Essas características fazem com que qualquer mudança na política externa brasileira tenha repercussão internacional. Foi isso que aconteceu após a decisão do governo brasileiro de negar a entrada dos representantes enviados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Em seguida, veio a conversa entre Lula e Xi Jinping. Logo depois, os acordos firmados com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, ampliaram ainda mais o interesse internacional sobre o Brasil. Ao mesmo tempo, os anúncios tecnológicos feitos por empresas chinesas provocaram fortes oscilações nas bolsas de valores e reacenderam o debate sobre o futuro da liderança mundial na área da tecnologia. Tudo isso ocorreu em um intervalo extremamente curto, e justamente por isso chamou tanta atenção de governos, investidores e analistas internacionais. Naturalmente, ninguém consegue afirmar com precisão quais serão todos os desdobramentos desses movimentos. Mercados financeiros mudam rapidamente. Negociações internacionais evoluem ao longo do tempo. Novos governos podem alterar estratégias. Acordos podem avançar ou ser modificados, mas uma conclusão parece reunir especialistas de diferentes correntes. O mundo está passando por um processo acelerado de reorganização econômica. Novos polos de poder surgem. Velhas alianças são revistas. Tecnologias antes concentradas em poucos países começam a ser desenvolvidas por novos atores globais. E o Brasil aparece cada vez mais inserido nesse novo desenho internacional. Essa talvez seja a principal mensagem de todos os acontecimentos apresentados até aqui. Mais do que discutir quem venceu ou perdeu uma determinada disputa diplomática, o que realmente importa é observar como o equilíbrio mundial está mudando. Os Estados Unidos continuam sendo uma das maiores potências do planeta. A China amplia sua presença econômica e tecnológica. A Coreia do Sul consolida sua posição como referência em inovação. A União Europeia busca fortalecer sua competitividade. E países emergentes procuram ampliar sua influência por meio de novas parcerias estratégicas. Nesse ambiente, decisões tomadas hoje poderão produzir efeitos durante muitos anos. É por isso que reuniões diplomáticas, acordos comerciais e anúncios tecnológicos passaram a receber tanta atenção dos mercados internacionais. Eles ajudam a definir onde serão feitos os próximos investimentos. Quais países receberão novas fábricas? Quem liderará setores estratégicos? E quais economias estarão melhor posicionadas para competir nas próximas décadas? No caso brasileiro, o desafio continua sendo transformar todo esse potencial em desenvolvimento econômico sustentável. Agregar valor às exportações. Estimular pesquisa científica. Fortalecer a indústria nacional. Atrair investimentos produtivos. Gerar empregos qualificados. E ampliar a competitividade internacional. São objetivos ambiciosos, mas que aparecem cada vez mais presentes nas discussões sobre o futuro da economia brasileira. Independentemente das posições políticas de cada cidadão, acompanhar esses movimentos se torna fundamental para entender o que está acontecendo além das manchetes. Porque muitas das decisões tomadas hoje poderão influenciar diretamente o crescimento econômico, o mercado de trabalho, a inovação tecnológica e o papel do Brasil no cenário internacional durante muitos anos. E é justamente por isso que esse debate vai muito além da política do dia. Ele envolve desenvolvimento, competitividade,
estratégia, soberania e o posicionamento do Brasil em um mundo que está mudando rapidamente. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil deve ampliar suas parcerias com diferentes países ao mesmo tempo, ou deveria priorizar alianças com um número menor de parceiros estratégicos? Escreva sua resposta aqui nos comentários. Diga também de qual cidade você está acompanhando o Bastidor Brasileiro, porque é sempre muito interessante conhecer quem faz parte dessa comunidade em todas as regiões do país. Se você gostou desta análise, aproveite para deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no Bastidor Brasileiro. Assim você continua acompanhando, com contexto e profundidade, os principais acontecimentos que movimentam a política, a economia e os bastidores do poder no Brasil e no mundo. Nos vemos no próximo vídeo.